Olá pessoal, eu sou Kerta Ribeiro e começa agora mais um episódio do Temor e Tremor acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de começarmos, se inscreva no nosso canal para dar uma força ao nosso projeto, compartilhe os nossos devocionais com seus amigos e curta. Também você pode nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Agora vamos orar para começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e nosso Pai, Deus Criador, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Venho diante da Tua presença pedir que o Senhor abençoe o nosso projeto, essa obra que nós temos realizado em Teu nome, de levar a Tua palavra às pessoas que desejam aprender, desejam alcançar mais conhecimento e elas têm fome de Ti. Senhor, que elas sejam saciadas, que o Senhor abençoe os integrantes e aqueles que ouvem. Eu venho também suplicar pela Tua benignidade sobre nossas vidas mortais, Senhor. Nós não somos merecedores da Tua benevolência, mas Te pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento de calamidade. Ampara-nos, Senhor. Salva-nos, pois Tu és o nosso Salvador. As trevas, elas se avizinham, mas Tu és a nossa luz. Socorre aqueles que sofrem com essa enfermidade vinda desse vírus. Estende Tua mão poderosa sobre aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Socorre as famílias, Senhor. Nós sabemos que dores e sofrimento muitas vezes recaem sobre nós como um teste, muitas vezes nos concedendo uma perspectiva mais clara da brevidade de nossas vidas e da vaidade desse mundo vil. Em enfermidade, muitos se voltam para Ti, pela estrada da humilhação, do pranto, do luto e da dor. Mas ainda assim, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe sofrendo sob o peso dessas circunstâncias. É óbvio que se esta for a Tua vontade, soberano Rei dos céus, de nos livrar dessa mortandade e curar as nossas almas e nossos corpos, porque a verdade é que nós estamos aqui diante de Ti, conhecendo o Teu nome, sabendo que se esse tabernáculo se desfizer, o Senhor tem reservado uma morada para nós, porque a nossa vida, a nossa casa não é deste mundo. Todavia, ainda assim, nós suplicamos e estamos certos do Teu poder, por meio do qual o Senhor abriu os olhos dos perseguidores, inclusive de Saulo. E esse milagre foi maior do que tudo, porquanto o Senhor deu salvação e conversão a um homem ímpio. Que possamos ver a grandeza desse ato e ter ouvidos para ouvir a Tua voz, olhos para ver as maravilhas das Tuas obras, e que possamos ser fiéis mesmo quando não compreendermos os Teus planos, tendo coragem para agir com misericórdia e paciência. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 9, versos 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Meus irmãos, aqui nós trazemos para vocês o relato de Lucas acerca da conversão de Saulo de Tarso. Logo no primeiro verso, nós vemos que ele, ainda respirando ameaças, é como o texto diz, decidiu se dirigir a Damasco para rastrear
Isso mesmo, rastrear os seguidores de Jesus Cristo que porventura se encontrassem lá, né? Conduzindo eles presos, levando eles a Jerusalém. Como vocês já sabem, Saulo é aquele cara que segurou as vestes dos assassinos de Estevão, né? Enquanto ele era apedrejado. Naquela época, as testemunhas eram as primeiras a darem as pedradas, né? Elas se cansavam, suavam, porque elas praticavam aquele ato de violência. E Saulo, ele se dispôs para que elas pudessem ter com mais rapidez, matar Estevão com mais rapidez. Ele se dispôs a segurar as vestes daqueles homens enquanto eles praticavam aquilo. Nós vimos isso no capítulo 7. E no capítulo 8 foi revelado, né, logo no começo, que Saulo, ele tinha sido um dos agitadores da grande perseguição que ocorreu em Jerusalém após a morte de Estevão. É dito que ele assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, ou seja, não havia diferença. Não havia diferença, ele arrastava todo mundo. E isso é dito para que nós percebamos por que o escritor colocou. Ele respirava ameaças. Por quê? Porque ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Aqui, essa expressão significa que ele quase que sentia uma ânsia para revelar a força da expressão, que era semelhante a um animal. O Lucas escreveu aqui para colocar ênfase no fato de que o ódio de Saulo era tão grande pela igreja e pelo nome de Cristo que ele respirava ameaças contra os seguidores do Senhor. E pediu cartas ao sumo sacerdote Caifás. Como vocês sabem, os cristãos eles se espalharam depois da morte de Estevão e depois dessa perseguição que houve em massa. Então, ele precisava da autoridade de Caifás, que era o sumo sacerdote, para que falasse aos rabinos que dirigiam as sinagogas em outros lugares, inclusive em Damasco. E repare que Damasco é muito longe de Jerusalém. Então vocês estão vendo o espírito de Saulo. Como ele era uma pessoa que não media esforços, ele não era só um cara do sinédrio. Ele era um homem que realmente vestia a camisa. Ele queria destruir a igreja. E é por isso que mais tarde ele vai dizer, olha, eu era zeloso da lei dos nossos antepassados, fariseu da tribo de Benjamim. Então ele se dispunha a perseguir os cristãos e atravessar longas distâncias com o fim de ver a igreja destruída. E também isso demonstra como os cristãos tinham se espalhado para muitos lugares, não somente para Samaria, não somente para Gaza, mas você vê que essa situação ocorreu de modo a espalhar a palavra de Deus. O próprio Lucas diz que os cristãos eles iam espalhando a palavra de Deus, e naquela época eles nem eram chamados de cristãos. Muitos nem mesmo entendiam isso como uma religião nova. E ninguém nem falava em cristianismo, eles diziam o caminho, a doutrina do caminho ou as palavras da vida. Para eles era o judaísmo, só que com o cumprimento das promessas, já que houve a chegada do Messias prometido pelos profetas e que estava também prometido na lei. Então era por isso que Saulo pedia cartas às sinagogas, porque esses discípulos, os primeiros cristãos do século I, ainda frequentavam as sinagogas, com exceção dos gentios, é claro. Você vê que os apóstolos pregavam no templo. Eles, depois de serem soltos, né, naquele momento, pelo anjo, eles foram e se apresentaram ao templo para ensinar. Do mesmo jeito Estevão, ele se reuniu nos templos, nas casas e nas sinagogas. E Saulo ele queria encontrar essas pessoas que andavam nas sinagogas e frequentavam esse lugar, esses locais, mas que tinham essas ideias de que o Messias chegou e tal. E Saulo acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que ali era a obra de Deus, que ele era um enviado por Deus para que se cumprissem as palavras do Senhor Jesus que disse: olha, chegará o dia em que aqueles que vos matarem cuidarão estar prestando serviço a Deus. Mas o que Paulo planejou foi frustrado, porque do céu resplandeceu uma luz que o cegou. Jesus apareceu, aquele fariseu que perseguia com ódio brutal a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui nós temos que aqueles que perseguem a igreja, perseguem a Jesus Cristo, porque a igreja é o seu corpo, é o corpo místico de Cristo. E ele continua: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E é muito engraçado aqui Jesus usando esse provérbio, porque era algo que se falava entre o povo comum, que um boi, por mais bravo que seja,
Ele não pode vencer os aguilhões do seu dono. E se ele tentar, tudo o que ele vai conseguir é se cansar e se ferir mais ainda. E era o que Jesus estava falando a Saulo. Você não pode lutar contra mim. É duro, é difícil para ti. Eu sou capaz de te domar. E resistir não vai adiantar para você. E ele cai. E ali não foi simplesmente uma queda de um cavalo, mas foi a queda daquele orgulhoso Saulo que agora estava prostrado diante de uma luz que o cegou e diante de um homem que até algum tempo atrás ele achava que era um mal para sua religião, ou um ímpio, um malfeitor, mas agora ele estava lá diante dele. E os homens que estavam com ele sabiam que ali era algo sobrenatural, porque eles ouviam a voz do homem que falava com Saulo, mas eles não viam ninguém. E então ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E aqui era um homem domado. Não era mais um animal bruto, selvagem, respirando ameaças. Era um homem prostrado, cego. Um homem que agora precisava de ajuda de outras pessoas para guiá-lo, para conduzi-lo pela mão, para que ele não tropeçasse. Deus tirou o seu orgulho, Deus tirou a sua visão. Por quê? Para que ele percebesse o estado em que ele se encontrava, em todo o seu ódio, zelo e fanatismo. Todo o tempo era um homem cego. Saulo foi um homem cego, incapaz de enxergar a realidade. E então Jesus diz: vai, entra na cidade e te será dito o que deves fazer. Temos duas coisas que nós podemos aprender com esse devocional. Número 1, a perseguição e o sofrimento não impedem a obra de Deus, mas muitas vezes, na verdade, a impulsionam. Quando Estevão morreu e houve aquela perseguição, os cristãos sendo perseguidos, mortos, sendo presos, açoitados, a Bíblia diz que isso fez com que o evangelho se espalhasse para outros lugares, além de Jerusalém, além de Israel. E inclusive é por isso que o título dessa sessão é o Evangelho Além das Fronteiras. Número 2, o que nós podemos aprender também é que não há coração duro que Deus não possa amolecer. Saulo de Tarso era considerado um daqueles casos impossíveis, não é? Mas como ele mesmo diz em Gálatas capítulo 1, verso 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, acabou. Quando aprove a Deus, então é assim, será feito. E não haverá nenhum caso impossível. Pessoal, eu espero que vocês sinceramente tenham apreciado esse devocional. Nos próximos capítulos vocês verão como Saulo se tornou um dos apóstolos mais conhecidos, se não o mais conhecido da cristandade. Como assim? Como assim? Spoiler. Vocês viram que eu disse anteriormente, né? Vocês viram que eu disse anteriormente que a doutrina da igreja primitiva ainda era pouco definida, tanto é que os judeus entendiam que era o judaísmo, mas que tinha sido completado. Ou seja, eles não viam com clareza a riqueza da profundidade da obra de Cristo, ao trazer uma aliança eterna, não mais baseada em sombras, mas agora na realidade das coisas. Só que quem é que vai ser usado por Deus para doutrinar, para desmistificar, para demonstrar a transição entre as sombras do Velho Testamento e o Novo? É Saulo, que era um doutor da lei judaica. E agora convertido, ele mostraria ao mundo como Cristo é a plenitude e o cumprimento da lei dos profetas. Ele que tinha sido um homem perseguidor voraz da igreja, descrito como um animal feroz, uma criatura cheia de ódio e violência, mas que foi derrubado do seu orgulho por Cristo. Ele tinha sido um homem tão apegado ao seu judaísmo, mas agora seria conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas é isso, gente. Nós concluímos o devocional com a imagem de Saulo, tateando para Damasco, onde ele vai se deitar numa cama, cego, e chorando e tremendo, ele vai passar 3 dias rogando, implorando pelo perdão de Deus. Chorava sem comer e beber, esperando a resposta de Deus que viria. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês para a glória de Cristo Jesus. Não percam o próximo devocional, que é a continuação dessa história tão incrível da igreja e de como Deus ele usou de todos os métodos para preservar o seu povo, para mantê-lo edificado sobre uma rocha eterna.